Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Mas, gente do céu, o que houve com os machos alfa da família Bolsonaro? O que está acontecendo com essa gente? Todo mundo chorando, tudo filhote da Maria do Bairro. Que isso, gente? Querem roubar o protagonismo da mexicana? Pode parar. Olha aí o Renanzinho, cara macho que fez aquele discurso. Lembra do discurso dele lá na posse? Aquele discurso maravilhoso? Pois é. Agora o cara tá aí, chorando. Nossa. E eu sinto muito. Eu gosto, veio me trabalhado para ser uma pessoa melhor. Mas quando eu vejo isso, se vocês soubessem o que eu sinto, a vontade que eu tenho de... Ai. A ditadura da toga brasileira decidiu que o pedido do PT para apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro não fosse aceito. Mas isso, para o Eduardo Bolsonaro, é visto como um deboche. E agora o PGR decidiu que é contra a apreensão do meu passaporte. E olha que casualidade, né? Quando chega nas mãos do Alexandre de Moraes, no mesmo dia, talvez não tenha passado nenhuma hora, ele vai e arquiva o pedido dos deputados do PT, né? Podem estar comemorando agora que eu não estou na presidência da Credem, mas ganharam a maior pedra no sapato. Podem ter certeza, mas assim, absoluta disso. O que eu vou fazer aqui fora, a energia que eu vou colocar nisso tudo é diretamente proporcional à vontade de vocês me humilharem. Esses videozinhos aí que a petezada tá dando de sorrisinho amarelo. Aí não dá para entender, né? Porque se tivessem prendido o passaporte dele, ia ser a falação do ano falando que é ditadura. Mas como não prenderam, como não aceitaram a denúncia, como não viram justificativa para fazer isso, continua sendo uma ditadura? Isso agora tornou mais um motivo para a vingança do Eduardo Bolsonaro, porque ele está lá planejando vingança, né? Então não adianta nada a PGR ou o STF ser a favor ou ser contra, tanto faz, o Eduardo Bolsonaro vai fazer vingança. E esse é o motivo dele estar lá, vingança contra o Brasil para benefício próprio. Se engana quem acredita que ele está lá pensando em Brasil, ele está pensando nele e na família dele. E como ele disse que a petezada tá dando sorrisinho amarelo, deixa aqui nos comentários o seu sorrisinho amarelo. Deputado Marcos Pereira, Clezão era membro da minha igreja. Esse cara foi ver a manifestação, foi preso. Alexandre de Moraes não quis liberar ele morreu do coração. Tem sangue inocente nas mãos desse ditador. Que vergonha, Marcos Pereira. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 14, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Que cristão é você, cara? Pastor Silas Malafaia, na Bíblia Sagrada, que é o seu manual de fé, também diz em Romanos capítulo 13, versículo 1, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Portanto, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. STF é uma autoridade ou não é para você, Silas Malafaia? Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pastor Silas Malafaia, não utilize a Bíblia Sagrada, que é um manual de fé, para seu cunho político, para as suas vontades. Já basta você ter feito a sua igreja palanque político. Eu fiz parte da sua igreja, eu fui do Grupo Salva Vidas, na rua Montevidéu, na sede aqui na Penha, do Rio de Janeiro. Infelizmente, você se perdeu daquilo que é de Deus e aquilo que é da sua vontade. Infelizmente, essas pessoas, Silas Malafaia, elas não foram presas porque estavam na porta de Brasília pedindo saúde e educação. Não. Essas pessoas depredaram patrimônio público, essas pessoas pediram intervenção já, essas pessoas pediram que os militares tomassem o poder. Essas pessoas foram induzidas pela corja que você apoia colocou na cabeça dessas pessoas que as urnas eletrônicas eram fraudadas. Essas pessoas estavam lá como massa de manobra e, infelizmente, eu sinto até pena dessas pessoas, mas, infelizmente, precisa servir de exemplo. Infelizmente, precisa servir de exemplo. Porém,
O STF fez uma proposta para 2/3 dessas pessoas. Vocês sabiam disso? Que essas pessoas poderiam já estar na rua? O STF fez uma proposta para elas. Vamos ler essa proposta? Proposta feita pelo STF para essas pessoas presas no 8 de janeiro, 2/3 dessas pessoas, na verdade, que pudesse pagar uma multa de R$5.000, apenas os que pudessem, né? Não usar as redes sociais por 2 anos e fazer um curso de democracia, né, no Ministério Público. Você sabia que a maioria se recusaram e preferiram continuar presa? Silas Malafaia, desejo muito que um dia você volte para os caminhos do Senhor e volte a ter a essência do que é um verdadeiro cristão em Cristo Jesus. Eu não estou escondido, eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Do Eduardo Bananinha, aquele que quando Lula foi indicado pela presidenta em exercício Dilma Rousseff para ser ministro de Estado, ele disse, o Eduardo Bananinha, que o Lula estava tentando se furtar à investigação e a uma eventual punição por crimes que hoje sabemos que não cometeu. E o que fez o nosso presidente, de forma corajosa, não assumiu o cargo no ministério, não saiu do país e ficou à mercê da justiça, mesmo quando esta era gritantemente injusta. Quando Lula foi para São Paulo e foi abraçado por milhares e milhares e milhares de pessoas no ABC Paulista, que gritavam em coro que ali a polícia não entraria e que o nosso presidente não seria preso pela resistência do povo, o que o Lula fez? Não, eu não quero conflito, eu não quero resistir fisicamente nas ruas, eu não quero promover nenhum tipo de guerra civil, eu me entrego, pois inocente, e provo minha inocência nos autos do processo. E exatamente isso ele fez. E o Bolsonaro, o Eduardo Bananinha Bolsonaro, disse: quem não deve, não teme. Então por que quer ser ministro? Hoje, acordo com a notícia de que o covarde fugiu como todo picareta corrupto da América Latina, com uma maleta de dólares para Miami. É esse o herói patriota dos nacionalistas da direita brasileira? Por que não fica? Não enfrenta? Jovem, saudável, forte, diferente de nosso presidente, com idade avançada, enfrentando os obstáculos que o tempo impõe em nosso caminho, e mesmo assim amargou o veneno da prisão curitibana. A vida do Bananinha não está fácil. Acompanhem aqui a discussão que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Trouxe aqui o vídeo do deputado Glauber Braga. Esse artigo não pode ser considerado válido por aquilo que foi solicitado pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Se trata de um abandono do mandato de deputado federal, de quem tem que responder pelo seu golpismo e que está utilizando da prerrogativa do mandato para uma conspiração fora do Brasil. A mesa diretora da Câmara dos Deputados tem que designar o abandono do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Obrigado. Não é só o deputado Glauber que está questionando essa licença do Dudu Bananinha. Um grupo de deputados já fez uma petição, já assinaram uma petição, para que seja analisado pela mesa da Câmara o abandono do mandato do Dudu Bananinha. Essa família Bolsonaro está sempre pensando num jeito de burlar as normas, as regras, sempre tentam achar uma brecha, mas eu acho que não vai ficar assim não, só acho. E vocês, o que acham? Veja isso aqui, mas não vale rir. Você sabe que o Eduardo Bolsonaro, ele fugiu do Brasil para não ser preso pelo Xandão. Ele foi para os Estados Unidos para se juntar com outros fugitivos e criminosos para ficar difamando o Brasil no exterior, criando fake news. Enfim, ele mandou avisar que só volta para o Brasil quando o Moraes sair do STF. Então, pessoal,
ele não vai voltar para o Brasil tão cedo. Porque o Xandão, ele só vai sair do STF aposentado ou se ele pedir para sair. Então, aposentado, ele só sai no dia 13 de dezembro de 2043. Então, o Eduardo Bolsonaro já compra uma casa aí, se puder comprar. Já fica para aí, porque não vai voltar para o Brasil tão cedo. E se voltar, o Xandão vai mandar, tu pra cadeia. Porque você sabe, né, que o Eduardo Bolsonaro, assim como outros aí, estão sendo investigados aí por tentativa de golpe, em especial ele aí por conspiração, já que tem ido aos Estados Unidos, né, se reunir com autoridades do governo americano para conspirar contra o nosso país, contra o povo brasileiro e contra autoridades, no caso o Xandão e outras pessoas. Enfim, pessoal, se ele for voltar só quando o Xandão sair, não vai voltar tão cedo. É isso aí. Diz aí o que você achou dessa presepada aí do Eduardo Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo. Simples assim. Você é a favor de quem ganha mais pagar mais imposto? Você é a favor de quem ganha menos pagar menos imposto? Você é a favor do SUS estar funcionando certinho? Então, parabéns, você é de esquerda. A decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo e não retornar ao Brasil é mais do que legítima. E ao fazer isso, o filho do ex-presidente encarna na sua pessoa a denúncia contra as graves violações aos direitos humanos patrocinadas pela justiça brasileira. O ex-deputado Jean Willis foi eleito pela primeira vez em 2010. Na mesma época, o Jair Bolsonaro também era deputado. O Jean Willis passou todos os anos dele como deputado sofrendo implicância, acusações, ameaças dentro da Câmara dos Deputados pelo Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Quando Bolsonaro foi eleito presidente, o Jean Willis decidiu renunciar ao cargo de deputado e ir embora do Brasil. Naquela época, e antes até durante as campanhas, o Jean Willis sofria constantes ameaças de morte. Ele decidiu ir embora do Brasil para proteger a própria vida. Mas quando ele foi embora do Brasil, esse jornalista bolsonarista que deve ganhar muito dinheiro para poder defender tanto essa família, disse isso aqui do Jean Willis. O Jean Willis cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional. É a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe, porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Willis? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um pária no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita tá achando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Ele literalmente tá dando um beijo no ombro pro Brasil e tá lacrando e vai se dar bem ganhando em euro em dólar. Agora, com o Eduardo Bolsonaro dizendo que está sofrendo perseguição política no Brasil e que ele não tem nenhuma acusação, nenhuma denúncia contra ele, e ele ainda tem a garantia da imunidade parlamentar, o tal jornalista diz que é legítima a fuga dele para os Estados Unidos. Mas o que ele disse no passado sobre o Jean Willis é exatamente o que o Eduardo Bolsonaro vai fazer. Mas tudo isso que esse jornalista falou só exemplifica cada vez mais que o bolsonarismo vive de incoerências e de hipocrisias. E ninguém que apoia o bolsonarismo está a favor do Brasil. Eles estão a favor da família Bolsonaro apenas. A defesa constante deles é da família Bolsonaro, e não a defesa do que eles falam que está acontecendo no Brasil. Muito menos a defesa dos direitos humanos. Mas é isso. Hipocrisia e incoerência é a marca registrada do bolsonarismo. Não é o transformador, mas é gigante, é o tamanho do hospital, gente. É o maior hospital universitário do Nordeste brasileiro que vai transformar a saúde pública no Ceará. Rebanho do meu Brasil, patriotas, nunca pedi nada pra ninguém, nunca pedi nada pra vocês, nunca pedi um pix pra vocês. Mas hoje eu vim aqui pedir humildemente que vocês, por favor, orem pro pneu predileto de vocês, entrem em contato imediato com seu ET mais forte, porque a nossa irmã Carla Zambelli não está bem. Hoje começa o julgamento dela no Supremo Tribunal Federal. Ela não fez nada, gente. Quem nunca saiu com uma pistola na mão? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra? Quem nunca perseguiu um homem negro pelas ruas de São Paulo um dia antes das eleições? Isso é motivo para ela estar no Supremo Tribunal Federal? Então eu vou pedir mais uma vez
que vocês orem para o seu pneu predileto, entrem em contato com o seu ET mais energético para iluminar o Xandão, iluminar os outros ministros, para que tomem uma boa decisão em relação a Carla Zambelli, a nossa irmã. Eduardo Bolsonaro não é mais deputado federal. O Bananinha acabou de apresentar oficialmente o seu afastamento do mandato na Câmara dos Deputados. Ora, mas se ele oficializou isso só hoje, sexta-feira, por que a gente está debatendo isso desde a última terça-feira? Para quem não se lembra, terça-feira foi o dia escolhido pelo presidente Lula para apresentar o projeto que prevê isenção de renda para todo mundo que ganha acima de R$5.000. Eu estava saindo do Palácio do Planalto nesse dia, comecei a debater com a minha equipe se a gente ia divulgar a isenção mediante live, post escrito ou algum vídeo, e aí alguém da minha equipe me perguntou: certeza que você vai entrar no assunto da isenção? Porque o que está pautando a rede no momento, o que está bombando é a fuga do Bananinha para os Estados Unidos. Naquele momento ali eu já entendi que era de fato uma estratégia, porque Eduardo Bolsonaro conhece algo básico, que nas redes sociais as pessoas não conseguem focar a sua atenção igualmente em dois assuntos. Então ele escolhe pautar aquele dia, e nós, o campo progressista, a gente infelizmente caiu na armadilha mais uma vez e aceitou ser pautado. Aí eu vi gente dizendo o seguinte: Jonas, mas a pauta era muito ruim para ele, mostrou que ele é hipócrita, covarde, fujão, a gente não podia perder essa oportunidade. Entendam uma coisa de uma vez por todas: nas redes sociais, muito pouco importa se a pauta em relação a você, ela é boa ou ruim. Se as pessoas estão debatendo você, já é uma vitória para você. A rede social também, ela não faz distinção, o algoritmo, ele não faz distinção se o tema é bom ou ruim. Se estão falando sobre você, ele entende que aquele tema é relevante e ele passa a entregar cada vez mais aquele assunto. Nesse dia, na terça-feira, ele entendeu que o relevante era falar sobre a fuga do Bananinha para os Estados Unidos. Por quê? Porque a direita estava falando, elogiando, aplaudindo, e nós da esquerda estávamos falando contra, criticando, chamando de fujão e etc. Ou seja, pelo bem ou pelo mal, eles eram a pauta. E a gente, mais uma vez, ficou ali nas cordas, né, apenas reagindo à pauta que eles ditaram. Era para ter sido o contrário. A gente deveria pautar, ignorar do Bananinha, falasse dele em outro dia, e os deputados que fossem usar, por exemplo, a tribuna, as redes sociais, para defender a isenção do imposto de renda, os deputados de oposição iam usar para criticar, para falar contra, não importa. O importante é que a gente tivesse pautado. Então fica aqui o meu alerta para a gente não cair na armadilha. Lembrem-se, nas redes sociais, vence o debate quem pauta o debate. Não era à toa que o Bolsonaro toda semana, todo dia se reunia ali com seus apoiadores no cercadinho, falava meia dúzia de besteira. Por quê? Porque a imprensa, todo mundo ia atrás, reverberando ali os absurdos que ele falou, e pelo bem ou pelo mal, mais uma vez, ele estava pautando o debate. Então lembrem-se, não caiam na armadilha da extrema-direita, não permita que eles pautem o debate.